Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e tributar a Deus a honra, a glória e o louvor. Gostaria de deixar uma mensagem aqui a cada uma de vocês, mães, parabenizando cada um de vocês e desejando de coração que as bênçãos do Senhor não só recaia sobre a cabeça de vocês, mas permaneça sobre a sua casa, sobre a sua vida. Gostaria aqui de tratar do tema Uma Mãe por Excelência. Uma mãe segundo a ótica bíblica, segundo a ótica de Deus, segundo a vontade de Deus. E sendo assim, não poderia ser diferente o fato de tomar Maria, a mãe de Jesus, como esse exemplo para cada uma de vocês. Nós encontramos diante do livro do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 38, quando após Maria receber a visita de um anjo, em que a Bíblia revela o seu nome, chamado Gabriel, trouxe a ela a revelação de que ela seria mãe, ainda que diante da circunstância em que ela se encontrava. Ela era uma moça virgem, ela não tinha ainda coabitado com seu futuro marido, estavam noivos, segundo o costume de então, dos hebreus. Eles permaneciam durante um ano depois de noivo, tendo toda a afinidade como marido e esposa na questão legal, porém na questão de intimidade, isso ainda não acontecia. E era justamente nesse ato de tempo em que Maria teria que ter um filho. Por isso que surge a pergunta dela dentro desse texto, como isso aconteceria sendo ela, não tendo ela ainda conhecido qualquer varão. Isso, com certeza, ela se referia ao seu noivo José. E diante daquela revelação do anjo, o anjo revelou que aquele filho e aquela gestação seria de caráter excepcional, de caráter único, de caráter em que aconteceria a visitação de Deus ao ventre daquela mãe. Algo que qualquer mãe poderia até ansiar, mas jamais poderia compreender segundo a própria palavra de Deus. Porque o milagre, ele não se explica. E ali o anjo esclareceu que, por conta da presença do Espírito Santo, ele geraria esse filho, ao qual todos que têm lido essa passagem na Bíblia, conhecido a história, e se preocupado nos pequenos detalhes, com certeza compreende tudo isso. E diante dessa revelação, aqui eu fico e deixo em destaque o versículo 38, em que quero me basear sobre esse tema, uma mãe por excelência. Disse então Maria, diz o texto, disse então Maria, eis aqui, observe bem, a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Ela tem, logo diante dessa declaração de Maria para o anjo, depois de receber a revelação, traz algumas características, que não são muitas, porque não quero me prolongar nesse áudio, em que a ótica divina, certo que tem outros que poderia citar aqui, mas somente esse eu queria que nos trará a verdadeira compreensão diante da ótica de Deus, o que seria uma mãe por excelência. Primeiro, ela tem o seu coração voltado para Deus, ou seja, Maria servia ao Deus verdadeiro. Ela era uma judia compenetrada na sua vida em servir a Deus, em estar disposta a ser submissa à sua palavra. Fato esse que o tornou, dentre tantas outras mulheres, isso é importante entendermos, que também era como Maria, exemplo da própria Isabel, que foi a mãe de João Batista e tantas outras, que no tempo de Maria, a exemplo dela eram submissas, mas aprove a Deus escolher Maria. Isso nós temos que guardar muito bem em nosso coração. O fato de sermos um instrumento de Deus, independente
do que Ele há de realizar através da nossa vida, ou em prol da nossa própria vida, da nossa família, ou em prol da nossa nação e até mesmo do mundo, como foi o caso de Maria. Então uma mulher por excelência, ela tem um coração voltado para Deus, ela servia a Deus. E diante disso ela foi objeto do agrado de Deus e agraciada com, disse ela, essa mulher pela qual Jesus viria ao mundo, o Deus Espírito ao qual se encarnou. A segunda característica de uma mulher por excelência, ela está disposta a obedecer a Deus, não importando o custo dessa obediência. Essa obediência, por mais incrível que pareça, e pelo grau, vamos dizer até assim, se eu posso usar essa palavra, de glória, de majestade, de honra que seria receber, né, o Salvador em seu ventre, ainda assim, os aspectos dessa vinda e dessa gestação traria a Maria uma humilhação enorme e até mesmo o risco da sua própria vida. Porque todos que viriam Maria grávida nesse ato de tempo, não sabendo que esse filho seria de José, foi objeto do seu relacionamento com José, isso faria de Maria um alvo de apedrejamento e também de humilhação. Então, uma mulher por excelência, ela está disposta a obedecer a Deus, não importando o custo dessa submissão. E essa humilhação ela é a que envolvia Maria diante das circunstâncias da sua gravidez. E, por último, ela tem o seu coração acima de tudo que ela é. Acima de tudo que ela é, a despeito de todos os privilégios que Deus poderá lhe proporcionar, seja ele bom, ou seja, Maria, ainda diante de uma revelação celestial, através da visitação desse anjo, ela se colocou ainda, não perdeu o seu foco, ela foi uma mulher humilde, uma mãe que reconheceu, ela não se ensoberbeceu, de maneira alguma ela se colocou e entendia que diante de tudo que Deus poderia proporcionar e o grau que seria este privilégio diante da revelação de Deus, ainda assim ela entendia que ela deveria permanecer como serva. E assim ela declarou: faça-se, eis aqui a serva do Senhor, disse Maria. Então, uma mãe por excelência, e aqui eu encerro, ela tem o seu coração acima de tudo que ela é, ou vem a ser, através dos privilégios proporcionados pela bênção de Deus, a despeito de todos os privilégios que Deus poderá proporcionar, seja ele bom, ela foi mãe daquele que seria o Rei eterno, o Rei do Reis. E segundo, ela foi a única mãe que recebeu já diante da revelação de Deus os desígnios pelo qual passaria o seu filho. Nós encontramos isso no Evangelho de Mateus. Quando ela sabia que traria muita alegria, não só a ela, mas como a nação, e como todos quanto haveriam de crer, né, nele, mas também uma espada feriria o coração de Maria. E qual não são as mães que hoje vão passar por esse dia por conta de uma situação em que perdeu o seu filho no ventre, perdeu seu filho recém-nascido, perdeu o seu filho em momento em que ele estava no seu desenvolvimento, ou perdeu o seu filho por tantos outros aspectos. Ainda assim, uma mulher por excelência, uma mãe por excelência, é aquela que inclina o seu coração acima de tudo isso e entende que em tudo isso ainda ela é um objeto da misericórdia e do amor de Deus e está disposta a continuar sendo serva do Senhor, ainda que o seu desígnio, diante esse período do exercício deste tão grande privilégio de ser mãe, ela ainda há de permanecer submissa ao Senhor humildemente, ao seu desígnio. E por certo isso será, com certeza, a coroa em que, embora nós não possamos reconhecer agora, será reconhecido na glória
pela recompensa de um Deus ao qual jamais poderíamos desejar, reconhecendo a sua bênção sobre a nossa vida, em todos os aspectos. Ainda assim, Ele ainda há de recompensar a cada mãe. Que Deus, por intermédio do seu Filho Jesus, nos abençoe, especialmente a cada mãe nesse dia, tá bom? Um abraço a todas as mães, em nome de Jesus.